Imagine um jovem viking cercado por guerreiros endurecidos pela batalha, seus olhos brilhando com uma determinação que silenciava até os mais bravos. Ivar não era apenas um homem, ele era um enigma, uma figura que desafiava as leis do heroísmo. Filho do lendário Ragnar Lodbrok, ou assim dizem as sagas, ele liderou o grande exército pagão, conquistando terras na Inglaterra do século IX, mas sua fama vai além das invasões. Era sua condição física, seu apelido enigmático, o Desossado, e os mistérios de sua vida que o transformaram em lenda. Seria ele um estrategista brilhante, um monstro cruel ou algo que a história nunca conseguiu explicar? Vamos explorar sua origem, suas conquistas e os mitos que o elevaram a um status quase divino. Por que isso importa? Ivar não é apenas um personagem de série ou um nome em velhos manuscritos. Ele moldou o destino de nações, desafiou o que entendemos por bravura e deixou um legado que ainda inspira. De sagas islandesas a jogos como Assassin's Creed Valhalla, sua história pulsa com vida, convidando-nos a questionar o que sabemos sobre os vikings. Neste vídeo, prometemos fatos surpreendentes, teorias que vão fazer você repensar tudo e uma conexão direta com um passado que ainda sussurra em nossos ouvidos. Então, ajuste seu escudo, segure firme seu machado e junte-se a nós nessa saga. Se você ama histórias de glória, traição e segredos esquecidos, dê um like agora para apoiar nossa jornada e venha desvendar o que a história tentou esconder. Mas antes de mergulharmos nas batalhas que forjaram a lenda de Ivar, precisamos responder uma pergunta que ecoa há séculos. De onde ele veio? E era ele realmente o filho de um rei mítico? A verdade está à espreita e vamos encontrá-la juntos. A origem de Ivar, filho de Ragnar ou lenda criada. Sob a luz tremeluzente de uma fogueira, os anciãos recitavam sagas de heróis e reis, suas vozes carregando o peso de séculos. Entre essas histórias, surge o nome de Ivar Ragnarsson, apresentado como o primogênito do lendário Ragnar Lodbrok, um rei viking cuja fama rivaliza com os próprios deuses. Mas enquanto os poetas escáldicos cantavam suas glórias, uma dúvida paira como névoa sobre os fiordes. Ivar era realmente o filho de Ragnar, ou seria ele um reflexo de lendas entrelaçadas, criadas para inspirar temor e reverência? Vamos mergulhar nas águas turvas da história, onde fatos e mitos se misturam, para descobrir de onde Ivar emergiu e por que sua linhagem ainda intriga os sábios de hoje. As sagas dos islandeses, escritas séculos após os eventos, pintam Ivar como um líder brutal, um estrategista cuja mente era mais afiada que qualquer espada. Ele teria nascido do sangue de Ragnar, um homem que, segundo os contos, enfrentou serpentes e conquistou reinos. Mas os historiadores modernos, como aqueles que debatem em fóruns como o Reddit ou publicam no site medievalists.net, lançam sombras sobre essa narrativa. Ragnar Lodbrok pode não ter sido um único homem, mas um amálgama de vários líderes vikings, uma figura mítica costurada a partir de fragmentos de história. Se Ragnar é um enigma, o que isso faz de Ivar? Seria ele um herdeiro de carne e osso, ou apenas um eco literário moldado para glorificar a era viking? As evidências históricas nos oferecem algumas pistas. A crônica anglo-saxônica, um registro dos povos da Inglaterra medieval, confirma que Ivar esteve lá, liderando invasões devastadoras no século IX. Em 865, ele desembarcou com seus irmãos, comandando o grande exército pagão, uma força que fez reis cristãos tremerem. Esses documentos não mencionam Ragnar diretamente, deixando a conexão familiar envolta em névoa. Um fato curioso, porém, alimenta o mistério. A saga de Ragnar Lodbrok descreve Ivar como o filho mais velho, mas sua idade exata é incerta, como se o tempo tivesse apagado os traços de sua juventude. Isso leva alguns a especular. Seria Ivar um líder real, elevado ao status de herdeiro mítico, ou uma figura histórica cuja história foi embellished, como diriam os ingleses, adornada para impressionar? Imagine tentar traçar sua própria linhagem, apenas para descobrir que seu ancestral mais famoso pode ser mais lenda que verdade. É assim que nos sentimos ao investigar Ivar. Sua existência é confirmada, mas sua origem permanece um quebra-cabeça, com peças espalhadas entre sagas poéticas e crônicas cristãs. O que sabemos é que ele emergiu do caos de uma era de conquistas, um homem cuja reputação ecoava mais alto que os trovões de Thor. E essa reputação começou com um detalhe que intriga até hoje: seu apelido, o Desossado. O que ele significa? Uma fraqueza física ou uma força disfarçada? A resposta está à nossa frente, escondida nas cinzas do passado. O apelido Desossado, deficiência física ou metáfora? No coração de uma batalha, sob o clangor de espadas e o rugido dos guerreiros, um líder se ergue, seu nome sussurrado
olhado com temor. Ivar, o desossado. Mas por que desossado? O termo evoca imagens de fraqueza de um homem quebrado, incapaz de se sustentar. No entanto, Ivar comandava exércitos, conquistava reinos e inspirava lendas que atravessaram séculos. Seria seu apelido uma marca de vulnerabilidade ou um enigma tecido para confundir amigos e inimigos? Vamos mergulhar nas sagas, nas evidências arqueológicas e nas vozes dos estudiosos para desvendar esse mistério que pulsa como o coração de um dragão adormecido. A saga de Ragnar Lodbrok oferece uma pista intrigante. Ela sugere que Ivar sofria de uma condição que o impedia de andar, talvez osteogênese imperfeita, uma doença rara que torna os ossos frágeis como galhos secos. Imagine um guerreiro viking carregado em um escudo por seus homens, seus olhos ardendo com uma determinação que fazia os corajosos hesitarem. Essa imagem é poderosa, mas será verdadeira? Alguns historiadores, como os do canal History with Hilbert no YouTube, propõem uma ideia diferente. E se desossado não fosse literal? Em nórdico antigo, palavras podiam carregar significados duplos. O termo poderia ser uma metáfora para a impotência, uma provocação irônica, ou até uma tradução errada de sem pernas, talvez ligada à sua habilidade em combates navais, onde pernas pouco importavam no balanço dos dracares. O que torna esse enigma ainda mais fascinante é uma descoberta arqueológica. Em Repton, na Inglaterra, arqueólogos desenterraram um esqueleto do século IX, marcado por ferimentos de batalha e possivelmente sinais de deformidades. Seria esse o túmulo de Ivar? As evidências são tentadoras, mas incertas como runas apagadas pelo tempo. O esqueleto, envolto em um montículo cerimonial, sugere um homem de status, alguém cuja morte foi celebrada com honras, mas sem provas definitivas, o mistério permanece. Era Ivar um guerreiro que superou limitações físicas, transformando fraqueza em lenda, ou um líder cuja reputação foi moldada por poetas e inimigos para criar um mito maior que a vida? Pense nisso, um homem que, apesar de qualquer limitação, comandava com uma mente afiada como uma lâmina de damasco. Seja uma doença real ou uma metáfora astuta, o apelido desossado tornou Ivar unforgettable, como dizem os ingleses, inesquecível. Ele usava essa aura para intimidar, para se destacar entre seus irmãos, mas sua verdadeira força não estava no corpo, e sim nas estratégias que o levaram a liderar uma campanha que mudou a história. Vamos agora para os campos de batalha da Inglaterra, onde Ivar mostrou que sua lenda era forjada em sangue e astúcia. O grande exército pagão, a campanha que marcou a história. As ondas batem contra os cascos dos dracares, enquanto centenas de velas negras cortam o horizonte cinzento da Inglaterra. É o ano de 865, e o grande exército pagão, liderado por Ivar, o desossado, desembarca com um rugido que faz a terra tremer. Não é apenas uma invasão, é uma tempestade de vingança, uma força que sacode os alicerces de reinos cristãos. Mas o que torna essa campanha diferente de tantas outras? Não é só a brutalidade dos vikings, mas a mente afiada de Ivar, que transformou saques em estratégias de conquista. Vamos reconstruir essa saga épica com base nas crônicas da época e nas vozes dos historiadores para revelar como Ivar marcou a história com sangue, astúcia e glória. A crônica anglo-saxônica, escrita por monges que testemunharam o terror, descreve a chegada de Ivar e seus irmãos em East Anglia, com o objetivo de vingar a suposta morte de seu pai, Ragnar Lodbrok. York caiu, reinos se curvaram, e o nome de Ivar ecoava como um trovão. Mas o que poucos sabem é que ele não dependia apenas da força bruta. Um artigo da BBC History revela que Ivar explorava as divisões entre os reinos anglo-saxões, como Northumbria e Mercia, jogando reis uns contra os outros como peças em um tabuleiro de xadrez. Seus ataques surpresa, negociações astutas e alianças temporárias desafiavam a imagem dos vikings como meros saqueadores. Ele era um maestro da guerra, conduzindo seus guerreiros com precisão mortal. Um fato pouco conhecido ilumina ainda mais sua lenda. Em 866, Ivar capturou o rei Aelle de Northumbria, um homem que, segundo as sagas, teria traído Ragnar. A lenda diz que Ivar o submeteu ao ritual brutal da Águia de Sangue, uma prática tão macabra que ainda assombra a imaginação. Mas seria esse o ápice de sua crueldade ou apenas o começo de sua reputação? A campanha do grande exército pagão não apenas redesenhou o mapa da Inglaterra, mas também plantou as sementes do que se tornaria o Danelaw, uma região sob influência viking. Ivar não estava apenas conquistando terras, ele estava moldando o futuro. Imagine o peso de liderar milhares de guerreiros, navegando mares perigosos e enfrentando exércitos inimigos. Tudo isso com uma reputação que fazia reis tremerem antes
antes mesmo do primeiro golpe. Ivar transformou o medo em arma, e sua campanha é prova disso. Se você está fascinado por essa mistura de estratégia e bravura, deixe um like para apoiar nossa jornada pelas sagas Vikings. Nos comentários conte o que achou das táticas de Ivar. Ele era um gênio militar ou apenas um conquistador implacável? Mas agora vamos ao próximo mistério. O que era a Águia de Sangue? E será que esse ritual realmente aconteceu? O ritual da Águia de Sangue. Verdade ou exagero medieval? O crepúsculo cobre os campos de Nortúmbria, onde o silêncio é quebrado apenas pelo gemido do vento e pelos gritos abafados de um rei derrotado. Diante de Ivar, o desossado, está Aelle, o homem que, segundo as sagas, selou o destino de Ragnar Lodbrok. A lenda sussurra que Ivar vingou seu pai com um ritual tão cruel que fez até os deuses desviarem o olhar. A Águia de Sangue, um corte preciso, os pulmões arrancados, um símbolo de poder esculpido em carne. Mas será que esse ato macabro realmente aconteceu? Ou é apenas um conto sombrio, tecido para demonizar os vikings? Vamos mergulhar nesse mistério, com as sagas como guia e os historiadores como lanternas, para separar verdade de exagero. A saga de Ragnar Lodbrok descreve a Águia de Sangue com detalhes que gelam o sangue. Após capturar Aelle, Ivar teria aberto suas costas, separando as costelas para expor os pulmões, como asas de uma águia. Era um castigo reservado para traidores, uma mensagem de terror aos inimigos. Mas os historiadores modernos, como os do canal The Welsh Viking no YouTube, questionam essa narrativa. Não há evidências arqueológicas de tal prática, nenhum esqueleto com marcas que confirmem esse ritual. Seria então uma invenção literária, criada por monges cristãos para pintar os vikings como selvagens? Em fóruns como o History Stack Exchange, alguns sugerem que a Águia de Sangue era simbólica, uma metáfora poética para uma execução comum, amplificada pela imaginação medieval. Uma curiosidade lança luz sobre esse enigma. O termo Águia de Sangue aparece em poemas escáldicos, as canções dos poetas vikings, mas suas descrições variam, como se cada narrador adicionasse um toque de drama. Isso sugere um elemento de propaganda, uma história contada para glorificar Ivar ou demonizá-lo, dependendo de quem segurava a pena. Imagine o impacto dessa lenda. Para os vikings, era um símbolo de justiça. Para os cristãos, uma prova da barbárie pagã. Seja verdade ou mito, a Águia de Sangue definiu Ivar como um líder cuja crueldade, real ou fabricada, ecoava além dos campos de batalha. Pense nisso como uma história contada ao redor de uma fogueira, crescendo a cada nova voz que a repete. Ivar sabia do poder das lendas e talvez tenha permitido que elas florescessem, mas sua história não se resume a rituais sombrios. Ele enfrentava outro desafio, maior que reis ou exércitos, o choque entre deuses antigos e uma nova fé que varria a Europa. Vamos agora explorar como Ivar navegou entre o paganismo e o cristianismo, em uma era onde crenças moldavam destinos. Ivar e a religião, um pagão contra o cristianismo. Os ventos do norte carregam cânticos antigos, louvores a Odin e Thor, enquanto cruzes cristãs se erguem nos reinos da Inglaterra. Estamos no século IX, uma era de fogo e fé, onde o paganismo nórdico colide com o cristianismo crescente. No centro desse conflito está Ivar, o desossado, um líder viking cujas ações desafiam as chamas de ambos os mundos. Para os reis cristãos, ele era um pagão selvagem, um servo dos deuses antigos que queimava igrejas e desafiava a cruz. Mas será que Ivar era realmente um fanático devoto de Odin? Ou apenas um estrategista que usava a religião como uma arma em seu arsenal? Vamos navegar por esse embate de crenças, guiados por estudos históricos e pelas sagas, para revelar como a fé moldou o destino de Ivar. As crônicas da época, como a crônica anglo-saxônica, pintam os vikings como hereges, invasores que profanavam mosteiros e espalhavam o terror. Ivar, liderando o grande exército pagão, parecia o símbolo perfeito dessa ameaça. Mas um estudo da Viking Society for Northern Research sugere algo mais complexo. Há indícios de que Ivar negociava com líderes cristãos, como os de East Anglia, e até permitia conversões em territórios sob seu controle. Imagine um guerreiro viking, cercado por runas e martelos de Thor, sentado à mesa com bispos cristãos, discutindo tréguas. Seria isso pragmatismo ou traição aos deuses de Asgard? Talvez Ivar visse a religião não como uma corrente, mas como uma ferramenta, uma forma de manipular aliados e inimigos em um jogo maior. A série Vikings retrata Ivar como um fanático, quase um sacerdote de Odin, disposto a morrer por seus deuses. Mas a realidade, como sempre, é mais escorregadia. Ele viveu em uma era de transição, onde muitos vikings começavam a adotar o cristianismo, não por fé, mas por conveniência política. Ivar
Ivar, com sua mente afiada, talvez soubesse que a batalha não era só de espadas, mas de ideias. Sua habilidade de navegar entre esses mundos, pagão e cristão, mostra um líder que entendia o poder das crenças, sejam elas em martelos divinos ou cruzes de madeira. Era ele um defensor dos deuses nórdicos ou um oportunista que jogava com a fé alheia? A resposta, como tantas coisas sobre Ivar, permanece envolta em névoa. Enquanto suas conquistas incendiavam a Inglaterra, outro mistério se formava. Após vitórias gloriosas, Ivar desaparece, como se os próprios deuses o tivessem levado. O que aconteceu com ele? Vamos seguir as pistas, dos campos de batalha aos túmulos esquecidos, para descobrir o fim enigmático desse líder lendário. O desaparecimento de Ivar, um fim sem respostas. A fumaça das batalhas ainda paira sobre os campos de York, onde o eco dos escudos partidos e dos gritos de guerra se desvanece lentamente. Estamos por volta do ano 870 e Ivar, o desossado, o líder que fez reinos tremerem, simplesmente some, como um navio engolido pela névoa dos mares do norte. As sagas, tão ricas em detalhes de suas conquistas, ficam estranhamente silenciosas. Nenhum túmulo marcado, nenhuma canção final, apenas um vazio que intriga historiadores e poetas. O que aconteceu com Ivar? Morreu em batalha? Governou em segredo ou foi levado pelos deuses para Valhalla? Vamos seguir as poucas pistas deixadas, entre crônicas antigas e especulações modernas, para desvendar o mistério de seu fim enigmático. A crônica anglo-saxônica, que registrou com tanto cuidado as invasões de Ivar, não menciona sua morte. As sagas nórdicas, como a de Ragnar Lodbrok, são igualmente vagas, sugerindo apenas que ele pode ter partido para a Irlanda ou simplesmente desaparecido. Esse silêncio é ensurdecedor. Em fóruns como o Reddit, entusiastas e estudiosos debatem fervorosamente. Alguns acreditam que Ivar caiu em combate, seu corpo perdido nos campos lamacentos da Inglaterra. Outros, mais intrigados, sugerem que ele se retirou para Dublin, onde os vikings estabeleceram um poderoso centro de poder. Lá, ele teria governado na sombra, longe dos olhos dos cronistas cristãos. Mas sem registros claros, tudo é especulação, como tentar ler runas apagadas pela erosão. Uma teoria intrigante acende uma faísca de esperança para resolver esse enigma. Arqueólogos apontam para um túmulo em Dublin, datado do século IX, que poderia pertencer a um líder viking de grande status. Seria esse o descanso final de Ivar? As evidências são frágeis, como ossos desgastados pelo tempo, e não há provas conclusivas. Imagine o peso desse mistério. Um homem que comandou exércitos, aterrorizou reis e moldou nações, reduzido a um sussurro na história. Seu desaparecimento é quase tão lendário quanto suas vitórias. Um final que parece orquestrado pelos próprios deuses para manter sua aura intocada. Mas mesmo sem um túmulo, Ivar não foi esquecido. Sua sombra ainda se projeta, não nos campos de batalha, mas nas histórias que contamos hoje. Enquanto o rastro de Ivar se apaga nos registros antigos, sua lenda ganha nova vida em nossas telas e jogos. Como a cultura pop transformou esse guerreiro enigmático em um ícone moderno? Vamos explorar como Ivar vive, entre herói e vilão, nas sagas do presente. Ivar na cultura pop, herói ou vilão? Os tambores de guerra ecoam agora nas telas modernas, onde os mares gélidos e as batalhas vikings ganham vida em cores vibrantes. Ivar, o desossado, não é mais apenas um nome gravado em pergaminhos antigos. Ele é uma figura que pulsa em séries como Vikings e jogos como Assassin's Creed Valhalla, onde sua lenda é recontada para milhões. Mas essas versões de Ivar capturam o homem que liderou o grande exército pagão ou criam um mito novo, moldado para fascinar e chocar? Vamos atravessar o véu da cultura pop, comparando o Ivar das sagas com o guerreiro carismático e cruel que vemos hoje, para entender por que ele continua a incendiar nossa imaginação. Na série Vikings, Ivar é um furacão de emoções, um líder cuja violência é tão cativante quanto sua vulnerabilidade. Ele é retratado como um estrategista brilhante, mas também como um homem consumido por raiva e ambição. Já em Assassin's Creed Valhalla, Ivar aparece como um guerreiro astuto, cuja inteligência supera sua força física. Essas representações, porém, tomam liberdades. Como aponta o canal Arit Herger no YouTube, a imagem moderna de Ivar mistura fatos históricos com licenças criativas, criando um vilão épico que é mais drama do que verdade. A série exagera sua crueldade, enquanto o jogo destaca sua mente tática, mas ambos capturam algo essencial. Ivar é complexo, um homem que desafia rótulos simples. Essa complexidade é o que o torna tão magnético. Pense nisso. Um líder que, apesar de suas supostas limitações, inspira medo e lealdade. Não é à toa que ele ecoa em personagens modernos, como os anti-heróis de Game of Thrones, que misturam carisma e
escuridão. Ivar se tornou um símbolo de contradição, alguém que pode ser herói para uns e monstro para outros. Mas o que o torna tão fascinante, talvez seja o fato de que, mesmo 1000 anos depois, ainda debatemos quem ele foi. Se você está tão intrigado quanto nós por essa lenda que transcende o tempo, deixe um like para apoiar nossa saga. Nos comentários conte, acha que Vikings fez justiça a Ivar ou ele é mais do que a tela mostra? Mas a história de Ivar não termina em sua imagem na cultura pop. Para entender o que realmente o movia, precisamos entrar em sua mente, onde estratégias e sombras se entrelaçam. Quem era o homem por trás da lenda? Vamos descobrir. A psicologia de Ivar, gênio ou psicopata? Nos salões enfumaçados de um acampamento viking, onde o crepitar da fogueira mistura-se ao clangor de espadas sendo afiadas, um homem comanda com um olhar que corta mais fundo que qualquer lâmina. Ivar, o desossado, não precisava erguer uma arma para dominar. Sua mente era sua arma mais letal. O que movia esse líder, cuja reputação ecoava como trovões pelos reinos da Inglaterra? Era ele um gênio militar, um mestre da estratégia que dobrava exércitos com astúcia, ou um homem consumido por uma sede de vingança que beirava a loucura? Vamos mergulhar na psicologia de Ivar, guiados por relatos históricos e reflexões modernas, para desvendar o que pulsava no coração desse guerreiro enigmático. As sagas e crônicas, como as analisadas em artigos do site Medievalists.net, revelam um Ivar que usava o medo como uma ferramenta afiada. Sua reputação de crueldade, real ou exagerada, fazia inimigos hesitarem antes mesmo do combate. Imagine um líder que, segundo a lenda, não podia andar, mas cujo nome sozinho fazia reis reforçarem suas muralhas. Historiadores sugerem que ele cultivava essa aura de terror, uma tática psicológica que desarmava adversários antes do primeiro golpe. Ele dividia o comando com seus irmãos como Halfdan e Ubbe, mas sempre se destacava, como se seu carisma fosse uma força da natureza. Um detalhe revelador: mesmo em um exército de guerreiros ferozes, Ivar era o mais temido, sugerindo uma presença que transcendia o físico. Mas seria ele apenas um estrategista brilhante ou havia algo mais sombrio? Hoje, psicólogos poderiam analisar Ivar como um líder que manipulava emoções, usando a fama da águia de sangue ou sua condição física para criar um mito invencível. Era ele movido por vingança, como a saga sugere, ou por um desejo de provar seu valor em um mundo que valorizava a força bruta? Pense nisso. Um homem que, apesar de qualquer limitação, moldava o destino de nações com sua mente. Seja gênio ou psicopata, Ivar entendia o poder do medo e da lealdade, manipulando ambos com a precisão de um ferreiro forjando uma espada. Sua psicologia permanece um mistério, mas uma coisa é clara: ele era um líder que não apenas lutava batalhas, mas vencia mentes. Agora, com a mente de Ivar revelada, chegou a hora de fechar essa saga. Qual foi o verdadeiro legado desse homem que desafiou o tempo? Vamos reunir as peças e responder juntos. O legado de Ivar, um viking além do seu tempo. O sol se põe sobre os fiordes, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio sangue das batalhas de Ivar ainda manchasse o horizonte. Chegamos ao fim da nossa saga, uma jornada que nos levou pelos mares gélidos, campos de batalha e mistérios de um homem que desafiou a história. Ivar, o desossado, não foi apenas um guerreiro. Ele foi um furacão que redesenhou a Inglaterra medieval, moldou a cultura nórdica e deixou ecos que ressoam até hoje em sagas antigas e telas modernas. Mas quem foi ele no fundo? Um herói incompreendido? Um vilão forjado por cronistas assustados? Ou algo que escapa a todos os rótulos? Vamos reunir as peças dessa lenda e deixar uma pergunta pairando, como fumaça sobre um campo de batalha. Ivar liderou o grande exército pagão, conquistando terras e espalhando temor, mas sua genialidade estava na estratégia, não apenas na força. Ele desafiou estereótipos vikings, mostrando que um líder podia vencer com a mente tão afiada quanto uma espada. De York a Dublin, sua influência plantou raízes, ajudando a formar o Danelaw, uma região onde a cultura viking floresceu, mas seu impacto vai além dos mapas. Nas sagas, ele é imortalizado como um filho de Ragnar, carregado por mitos de vingança e rituais sombrios. Na cultura pop, de Vikings a Assassin's Creed Valhalla, Ivar é um ícone, um símbolo de complexidade que inspira histórias de glória e escuridão. Ele era mais do que um conquistador. Era um homem que viveu além de seu tempo, um enigma que ainda nos provoca. Pense nisso. 1000 anos depois, ainda debatemos quem ele foi. Um estrategista brilhante? Um monstro criado por seus inimigos? Ou um líder cuja verdade está perdida nas brumas da história? Sua vida nos lembra que as lendas não nascem apenas de feitos, mas das perguntas que deixam para trás. Então queremos saber, o que você acha? Ivar era um gênio militar ou um mito exagerado? Deixe sua teoria nos comentários, curta
Curta o vídeo se essa saga te prendeu como uma canção escáldica e se inscreva no canal para não perder as próximas verdades sombrias que vamos desenterrar. Afinal, quem não quer navegar pelos segredos esquecidos da era Viking e descobrir o que a história tentou apagar?